Oi, eu sou a Flávia e junto com a Tâmara hoje a gente dá início à semana especial aqui no Informação. Uma semana onde a gente vai abordar um tema que é pesado, que é difícil, mas que precisa ser falado: o abuso sexual infantil. Com isso, a gente espera que vocês aprendam a identificar sinais de abuso e também como proceder nessas situações. E para começar, precisamos entender a diferença entre abuso sexual e exploração sexual. No abuso sexual, a criança é utilizada por adulto ou até por um adolescente para obter prazer sexual. Já na exploração sexual, a criança ou o adolescente é utilizado para obter lucro, seja ele através da pornografia, do tráfico, do turismo, da prostituição ou de qualquer forma de obter lucro através da exploração sexual. As principais vítimas de abuso e agressões físicas são crianças de 0 a 6 anos de idade, cerca de 58% dos casos, seguido das crianças de 7 a 11 anos, com 30% dos casos, e por último, os adolescentes, com 12% dos casos. As meninas são as que mais sofrem violência. Elas representam 62% das vítimas. Já os meninos, 37,7% das vítimas. Os autores das violências preferem vítimas mais jovens porque elas podem ser manipuladas e ficar em silêncio por mais tempo. Na maioria dos casos, os abusos são cometidos por pais, cerca de 40%. Os padrastos vêm logo em seguida com 20% dos casos. E por últimos, avós, tios e mães, com 5% dos casos. Como forma de combate ao abuso e à exploração sexual, a gente precisa sempre falar da educação sexual, porque é ela que vai ajudar as crianças a entenderem as questões dos seus aspectos corporais, de privacidade, de toques carinhosos consentidos e invasivos, enfim. A educação sexual é de suma importância para que as crianças entendam os limites que elas devem impor ao seu próprio corpo. A criança vítima de abuso normalmente apresenta mudanças de comportamento, por isso é importante ficar atentos. Retraimento, agressividade repentina, vergonha excessiva, medo ou pânico são sinais que devem ser observados. Além disso, comportamentos infantis repentinos. É importante observar as características relacionadas ao social da criança. Se o jovem volta a ter comportamentos infantis, os quais já abandonou anteriormente, é um indicativo de que algo esteja errado. Para manter a vítima em silêncio, o abusador costuma fazer ameaças de violência física e mental, além de chantagens. É essencial explicar às crianças que nem sempre o adulto ou a criança mais velha deve manter segredos com ela. Mudanças de hábitos súbitas. Criança vítima de violência, abuso ou exploração também apresenta alterações de hábito repentino, o sono, a falta de concentração, a aparência descuidada, entre outros. Comportamentos sexuais. Crianças que apresentam um interesse por questões sexuais ou façam brincadeira de cunho sexual e usem palavras ou desenhos que se referem à parte íntima. Mas você sabe como denunciar? No Disque 100, você registra ocorrências de crimes cometidos contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. Este canal também é um canal de denúncia que pode ser acionado via aplicativo. Ele se chama Proteja Brasil. E o download pode ser feito no Android e no iOS. Você também pode ligar no Disque 100, no 190 ou acessar o aplicativo Direitos Humanos BR. Todas as ligações são feitas de forma gratuita e funcionam 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, e o sigilo ainda é garantido. Faça sua denúncia. A semana especial da informação está só começando. Ao longo da semana nós vamos discutir o impacto do abuso sexual para as meninas, para os meninos e para os LGBTs. Acompanhar essas informações é muito importante para que a gente possa identificar possíveis abusos. Durante a pandemia, diminuiu muito o número de denúncias, mas isso não quer dizer que essas pessoas pararam de sofrer. Muito pelo contrário, significa que além de sofrer,
elas foram caladas. Que as professoras não podem mais identificar os alunos que sofreram abuso, que uma avó não pode mais perceber algo diferente na neta, que um tio não consegue olhar a criança que antes era toda aberta, um pouco mais fechada. Então é preciso que a gente saiba como identificar para conseguir perceber diferenças. Para você ter uma ideia, nos últimos 2 meses, a Operação Acalento prendeu mais de 1.000 pessoas envolvidas com abuso sexual infantil. Então é muito importante entender sobre o assunto e o que está acontecendo. Além de entender, é importante falar com as crianças, conversar e explicar sobre os corpos delas. Aqui mesmo no portal você pode verificar que uma criança ser informada pela mãe do que era abuso, do que poderia ou não ser feito com o corpo dela, relatou que sofria abusos de um tio. Então é muito importante que essa comunicação exista. Aqui no Informação nós já trouxemos uma especialista para falar sobre o assunto, que inclusive é maravilhosa, explica muito bem como você deve falar e lidar com cada faixa etária. Então não tem desculpa para não falar. Bom, por hoje é isso, galera. A gente espera muito que vocês tenham aprendido um pouquinho, que tenham gostado e que continuem nos acompanhando ao longo dessa semana, porque muita coisa legal ainda vai acontecer. Muito obrigada por sempre estarem aqui com a gente e até a próxima!